A minha ideia nesses diálogos democráticos é contar um pouco da minha experiência pessoal, trazer alguns conceitos também. E esses conceitos que eu vou trazer, eu já quero antecipar que eu não... Longe de mim de fazer qualquer ideologia de gênero ou qualquer coisa parecida. O que eu vou apresentar aqui são conceitos que têm embasamento científico, vou apresentar alguns fatos reais, vou falar um pouco sobre a DEI 4275 e sobre a Resolução 73 do CNJ, que resolveu, digamos assim, como se daria o procedimento da DEI no Brasil todo. Os conceitos que eu quero trazer, talvez algumas pessoas aqui já saibam, eu, de alguma maneira, levei algum tempo até para entender, porque às vezes eles dão um nó na cabeça da gente. Mas são os conceitos de sexo, gênero, identidade de gênero, orientação sexual e o que são pessoas transgênero, né? Então, o que é sexo? O sexo, ele é biológico, ele está atrelado ao órgão genital com que nós nascemos. E a natureza, ela nos coloca nesse mundo de 3 maneiras diferentes. Se você nasce com órgão genital com pênis, você é um macho. Se você nasce com uma vagina, você é uma fêmea. E tem algumas pessoas que nascem com alguma dificuldade de identificação nesses órgãos, tem alguma anomalia genética também, que são as pessoas intersexo. Antigamente, esse termo era chamado de pessoas hermafroditas. O que é gênero? O gênero é uma construção socioeconômica, política, que diz basicamente assim: você nasceu macho, você vai se comportar dessa maneira. Você nasceu fêmea, você vai se comportar dessa maneira. A nossa excelentíssima doutora ministra Damares, magistralmente, ela falou: menino veste azul, menina veste rosa. Então, ela definiu maravilhosamente bem a identidade de gênero. E o que é orientação sexual? Orientação sexual é com quem eu escolho para ter uma relação de afeto, com quem eu me sinto atraída. Eu, por exemplo, sou uma mulher trans, sou hétero porque eu gosto de homens, mas eu poderia ser uma mulher trans e gostar de mulher. Eu seria uma mulher trans lésbica. E eu conheço algumas lá no Paraná que são. E o que são as pessoas transgênero? As pessoas transgênero, eu gosto muito de um termo que a Letícia Lanz usa. A Letícia Lanz é uma mulher trans lá do Paraná, ela é psicanalista e ela, por acaso, ela é uma mulher trans lésbica. Ela é casada, tem filhos. Ela escreveu um livro muito interessante que trata das questões de gênero. O nome do livro dela é O Corpo da Roupa. E ela usa essa expressão transgênero no sentido de transgressão das normas de gênero. Ou seja, nós, pessoas trans, de alguma maneira, nós transgredimos essas normas de gênero que nos foram impostas. E a Letícia Lanz é maravilhosa quando ela fala assim: o sexo está no meio das pernas, que é bem fácil de entender. Daí o sexo está no meio das pernas, o gênero está entre as orelhas, porque é o nosso subjetivo, e a orientação sexual está no nosso coração, justamente porque é que nos comanda com que nós vamos sentir afeto e atração, como eu já falei. Eu queria falar um pouco da ADI 4275, porque ela demonstra bem como que era a história das pessoas trans no Brasil com relação ao nome, a mudança de nome. A ADI 4275 ela foi proposta em 2009, à época, pela Procuradoria-Geral da República. À época era a doutora Débora Duprá, que era a procuradora, e a ADI ela tinha como objeto a não exigência de laudos, não exigência de cirurgia, de redesignação sexual, e também buscava trazer à luz à Constituição o artigo 58 da Lei de Registros Públicos. O que esse artigo fala? Ele fala assim, que o prenome é imutável, salvo em apelidos públicos notórios. Então, foi uma jogada jurídica assim, que eu considero fantástica, que pegar esse apelido público notório, que é o nosso nome social, na verdade. Eu, por exemplo, fui batizada de Marcos, mas sempre me apresentei socialmente como Gisele, e me identifico como Gisele. Então, seria esse meu apelido público notório para trazer à luz a Constituição para fundamentar a DI 4275. Eu fiz a sustentação oral da DI em junho de 2017. E uma das coisas que eu falei lá que chamou bastante atenção, e que depois foi uma frase até que a revista Veja publicou, e que me chamaram só para falar dessa frase, que eu falei assim: se estou aqui perante vossas excelências, é porque eu sou uma sobrevivente. E por que eu falei isso? Primeiro, porque o Brasil é o país que mais assassina pessoas trans no mundo. A violência que é cometida contra nós, ela é sempre exacerbada. Nunca é só uma paulada ou um tiro, são várias pauladas, vários tiros. Deseja-se destruir não apenas aquela pessoa que tem, mas tudo que ela representa. É uma violência sempre extrema.
órgão sexual arrancado, olhos, né? Enfim, uma violência realmente muito beira a barbárie. E também eu falei isso porque quando eu fui fazer a sustentação, eu trabalhava no Grupo Dignidade. O Grupo Dignidade é uma ONG lá do Paraná que ela trabalha com a promoção e defesa dos direitos da população LGBTI. O Grupo Dignidade se habilitou como amicus curiae nessa DI, e eu, pela manhã, eu trabalhava no escritório de um advogado, que também trabalhava no grupo, e à tarde eu prestava orientação e assessoria lá. Aí o Rafael me ligou e falou assim, Gisele, eu saí do escritório dele, fui para o Dignidade, e ele, muito sério, me liga e fala assim, Gisele, você está no Dignidade? Eu falei assim, tô. Ele falou assim, então eu vou ir porque eu preciso falar com você. E o Rafael é gay, nós somos amigos, é sempre aquele tratamento super informal. Ele liga, e aí, como é que foi ser a balada hoje? Aquele dia ele estava muito sério. Eu falei assim, meu Deus, o que será que eu fiz lá no escritório de errado? Aí ele falou assim, olha, Gisele, nós temos que defender a DI, e todas as pessoas envolvidas chegaram à conclusão de que se tem uma mulher trans que é advogada, o mais correto é que você vai fazer essa defesa. Eu era uma advogada iniciante, como eu sou ainda, porque eu não tenho 5 anos de advocacia, nunca tinha feito uma sustentação oral na minha vida, e falei assim, bom, que seja a primeira lá no Supremo. No noticiário daquela época, teve o caso da Dandara, que foi uma trans que justamente foi morta a pauladas e a facadas e pedradas no Nordeste. Eu soube que foi uma morte violenta, mas eu nunca tinha coragem de assistir o vídeo. Quando finalmente eu assisti, eu não consegui dormir. E toda a ideia da sustentação, todo o texto que eu escrevi lá e que foi revisado, e que justamente eu falo, se estou aqui é porque eu sou uma sobrevivente, foi por conta do que aconteceu com a Dandara. Assim como aconteceu com ela, poderia ter acontecido comigo. A fundamentação jurídica também para a mudança para a DI 4275 foi no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que por mais que ele seja amplo e genérico, mas é a nossa dignidade que tem que ser preservada de alguma maneira. E ali o STF, quando decidiu, realmente ele exerceu esse papel contra-majoritário, porque ele garantiu mesmo as regras da democracia e também tutelou os direitos fundamentais, no caso, o direito da dignidade da gente. Como que era antes? Nós sempre éramos patologizadas pelo Poder Judiciário. Você entrava com um processo judicial, você tinha que apresentar laudos psiquiátricos, dizendo que você era uma pessoa doente, laudos psicológicos também atestando que você era uma pessoa doente, tinha que fazer a cirurgia. Alguns juízes falavam assim, tudo bem, eu vou mudar o teu nome, mas eu vou manter o teu gênero. Então, no meu caso, seria Marcos, de Marcos mudaria para Gisele, mas manteria o gênero masculino, ou seja, constrangimento do mesmo jeito, dignidade violada do mesmo jeito. Tinha alguns juízes que falavam assim, eu não vou mudar nada, se você quer mudar alguma coisa, você mude, faça a cirurgia de redesignação sexual. A cirurgia de redesignação sexual é uma cirurgia que ela é extremamente invasiva. No caso de nós, mulheres trans, é uma cirurgia que, no caso dos homens trans, é experimental ainda. E lá no Paraná ocorria ainda um outro problema, que, em preliminares, alguns juízes declaravam arguinho incompetência. Eles falavam assim, não, se você entrava na vara de registros públicos, eles falavam assim, não, quem vai ter que julgar isso é a vara de família. E não chegavam no mérito. E na vara de registros públicos tinha sempre um promotor, o doutor Inácio, eu acho, Inácio Horácio, o nome dele, que ele falava assim, esse pedido, ele falava assim, preliminares, impossibilidade jurídica do pedido. E a fundamentação dele nasceu homem, vai morrer homem, e é homem, nasceu mulher, vai morrer mulher, e é mulher. Então, era assim que funcionava. Eu tenho uma amiga que eu gosto de trazer, ela até me autorizou a citar, a Débora, ela é uma trans também, ela fez a cirurgia de redesignação sexual na Inglaterra. Quando ela voltou para o Brasil, que ela entrou com o processo para mudar, para os senhores verem o grau que era a coisa. O juiz falou para ela assim, olha, Débora, eu vou mudar o teu nome, mas para isso você vai ter que me provar que a tua neovagina é funcional. Ela teve que procurar um médico legista, gastou uma grana com esse médico para ele simplesmente colocar uma luva de borracha, introduzir os dedos na vagina dela para dizer assim, não, essa vagina é funcional, para que o juiz mudasse o nome dela. Quando eu fui no Supremo, como nós estávamos conversando, foi eu que defendi a ADI, a doutora Maria Berenice Dias e o Wallace Corbo. Eu defendi que não deveria nem ter processo judicial,
que tinha que ser direto no cartório, apenas com a manifestação da vontade. E aí é que foi a decisão histórica mesmo, porque os ministros decidiram conforme a minha defesa. Eles falaram assim, então agora no Brasil, a pessoa trans chega num cartório e fala assim, eu sou uma pessoa trans e eu quero retificar o meu prenome. Em 15 dias sai uma certidão de nascimento, nova, com o nome retificado e com o sexo também. Aí o que aconteceu? Teve aquela confusão. Como é que faz isso na prática? Aí precisou o CNJ baixar uma resolução, que foi a resolução 73, para definir como se daria isso nos cartórios. E qual que são as incongruências dessa, que ela foi criticada na época, lá no Paraná nós tivemos que se manifestar, porque o artigo 4º dessa resolução, ele tem 12 incisos, e nesses incisos, você tem que obrigatoriamente apresentar no cartório certidão de que você não tem débito civil, militar, criminal, uma série de coisas, são certidões que custam caro, que algumas pessoas trans nem têm dinheiro para pagar muitas vezes. E a grande incongruência é que nesse mesmo artigo 4º, lá no parágrafo 7º, ele fala assim que é facultado apresentar laudos ou pareceres que atestem a transexualidade, laudo médico que ateste que a pessoa fez a cirurgia. Agora, para quê? E aqui que é a grande crítica, para que trazer esse assunto? Se o objeto da ADI era justamente para que não tivesse laudo. E é interessante que lá no Paraná, alguns cartórios, eles entendiam esse facultado como obrigatório. Então, também muita manifestação, muita luta, mas agora está bem tranquilo. E é isso, gente. Ela já mostrou que o meu tempo ali está encerrando. Muito obrigada.